Lembra que o Zubeldia, ele deu uma entrevista, ele falou, ele foi uma coletiva. Após um jogo, ele foi entrevistado, aí perguntaram a ele sobre a não utilização dos moleques da base. Aí eu já sabia que quando ele chegou no Fluminense, todos os São Paulinos que eu conversei foram bem claros em dizer que ele não gosta de trabalhar com a base e que ele estourava o elenco, que ele só se fechava num grupo de jogadores e escalava sempre aqueles mesmos jogadores, titular, reserva, e daqui a pouco tava todo mundo. Não sei como é que ele vai fazer num período em que o Fluminense, antes da Copa do Mundo, vai ter jogo de 3 em 3 dias. Aí que a base é importante. Porque às vezes o titular e o reserva estão desgastados. Aí um moleque da base vai te dar um respiro, vai te dar um fôlego maior. Porque não é mole não, amigo, de 3 em 3 dias você jogar quarta e domingo, numa correria antes da Copa do Mundo, como é que vai ser essa... Quando tiver Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e você com aquele grupo de jogadores. Porque você olha para o elenco do Fluminense, você vê nos relacionados, você olha, procura um moleque da base, você pouco encontra. O que? Pitaluga, que é o terceiro reserva, Martinelli, que é o titular, e o John Kennedy. 3 moleques da base para um Fluminense que vê em Xerém um símbolo, uma marca, não só o tricolor, todo torcedor. Você fala, o que você imagina, qual o maior destaque no Fluminense? Você vai encontrar alguém dizer que entenda de futebol, é a base, é Xerém forma craques. Você olha para a seleção brasileira, o Fluminense é o clube que mais forneceu jogadores para essa última convocação para a Copa do Mundo. Lá tem Fabinho, tem João Pedro, tem o Ibañez, Luiz Henrique, 4 moleques formados na base. Estão na seleção brasileira do Ancelotti, nessa última convocação, no véspera de Copa. Aí você olha para os relacionados do Fluminense, você encontra Pitaluga, Martinelli e John Kennedy, é muito pouco. Porque você olha para o time campeoníssimo em 2023, da Libertadores, só de titular tinha 4 moleques formados na base. Você tinha Marcelo, que era um veterano, tirando o Marcelo, tinha o Martinelli, o André, titularíssimos da volância, do meio de campo, campeão da Libertadores de 2023, eles formavam a trinca ali com o Ganso. E você tinha o John Kennedy, que fez gol nas quartas, fez gol na semifinal, fez o gol do título. 4 jogadores formados na base do Fluminense, naquele time campeão da Libertadores em 2023. Hoje você olha para o time titular do Fluminense, você só encontra o Martinelli de titular absoluto, nem o John Kennedy tem cadeira cativa no time. Mas o Martinelli você não abre mão dele. Ainda há uma possibilidade do Martinelli ir embora no meio do ano, se aparecer uma proposta vantajosa para o Fluminense. Você vê como as coisas mudaram com o Zubeldia. Você vê a última janela de transferência, o Fluminense não vai trazer mais nenhum jogador. O Matheus Montenegro já deixou bem claro que a janela do Fluminense se fechou. A janela nacional, a MLS, fecha no dia 26. Acho que é a única janela que ainda está aberta, assim como a janela brasileira do Fluminense. A do Brasil fecha no dia 27. Então temos até sexta-feira. O Matheus Montenegro disse que não vai trazer mais ninguém, nem primeiro volante, porque eu acho que o Fluminense precisa de um primeiro volante. O Fluminense só tem Bernal e Otávio. O Bernal voltando de contusão e o Otávio, a torcida quer ver pelas costas. Se entrar em campo vai ser vaiado. O Fluminense precisa de um ponta, porque o Santi Moreno está voltando para os Estados Unidos, está negociando com o Dallas, só não fechou ainda porque o Fluminense está tentando diminuir o prejuízo. Comprou ele por 32, está negociando por empréstimo com opção de compra na casa de 24, um prejuízo de 8 milhões de reais, e o Fluminense está tentando diminuir esse prejuízo aí com o Dallas, tentando aumentar o valor da opção de compra. Por isso que ainda não bateu o martelo, mas está praticamente de saída. Eu acho que o Fluminense precisa de um ponta, de X1, do drible. Acho que o Wallace Davi poderia ser esse jogador. O Wallace Davi não. O Wesley Nathan. O Wallace Davi foi pro Botafogo, é volante. O Wesley Nathan podia ser esse, mas também só joga, aliás, nem joga, só é relacionado quando perde 2 atacantes. Tem atacante suspenso aí, que o Wesley Nathan é relacionado, mas não sai do banco, nem no campo entra. Acho que ele poderia ser essa opção.
Eu vi aqui na matéria do GE que o Zubeldia já deixou isso bem claro, que ele quer ter 3 jogadores por posição, 2 titulares, um titular e um reserva, brigando pela posição, e uma terceira opção, um terceiro reserva, que, se possível, for da base. Se possível, sendo da base do Fluminense. Se possível. Exemplo, na lateral direita nós temos Samuel, Guga e o Fidelis. Na lateral esquerda, nem isso. Na lateral esquerda nós temos Arana, o Arana, o René, que renovou o contrato até dezembro de 2027 ontem, e o terceiro reserva, se precisar, é o Freitas, que vai fazer a lateral esquerda do Fluminense. Vai improvisar. Wagner? Não. Nem relacionado é. O Léo Jance foi emprestado pro Náutico, lateral esquerdo de 20 anos. Então, até se precisar de uma terceira opção para lateral esquerdo, o Zubeldia vai improvisar. Temos de primeiro volante Bernal e Otávio. Se precisar de um terceiro primeiro volante, tem o Davi Brito, que é o Davi Melo, que é filho do Felipe Melo, que está treinando em separado com Loyola, que é zagueiro. Está treinando em separado também com quem? Estava treinando em separado com o Luiz Fernando, que também já foi embora. A base está completando e está lotando essa barca do Fluminense. E fica bem claro isso. Quando o Zubeldia quer desinchar o elenco, está muito cheio, ele está limando, dispensando, emprestando, principalmente os jogadores da base. Aí fica Igor Rabelo, fica Otávio, aí você vê indo embora Luiz Fernando, que foi emprestado ao Caxias, aí você vê o Davi Melo treinando separado, independente se o Davi Melo é bom ou ruim, mas acho que dificilmente o Davi Melo seja pior do que o Otávio. Mas o Davi Melo, que joga na posição do Otávio, está treinando em separado. Daí tem o Wagner, que também está treinando em separado, participa dos treinamentos ali do profissional, mas nem relacionado está sendo mais. O Loyola, que é um bom zagueiro, poderia ser muito útil no elenco principal. O problema é esse, a porta está... O Riquelme, que a última atuação que o Riquelme teve na equipe profissional foi na segunda rodada do Campeonato Carioca. Depois disso não foi mais utilizado. O que aconteceu com o Riquelme? Porque o Riquelme não é mais relacionado. Um jogador que foi utilizado pelo Mano Menezes, foi utilizado pelo Renato, foi utilizado até pelo próprio Zubeldia. Ah, mas o Riquelme não respondeu quando foi utilizado. Cara, o Riquelme só entra faltando 20 minutos, 25 minutos, 30, quando o time está desmontado, quando ele mexeu no time já umas 3 posições, quando o time precisa reverter um placar. Isso não é testar molecada. E uma das justificativas que o Zubeldia disse que não vai utilizar a base por causa do... Como ele disse na coletiva, ele disse o seguinte, que existe várias questões nos garotos formados na base que atrapalham o trabalho, que é oscilação, ele quer uma coisa já pronta, ele já quer saber o que o jogador pode entregar a ele. Quando ele escala o René como titular, ele sabe que o René vai entregar, que o Samuel vai entregar para ele, o que o Martinelli, o que o Acosta vai entregar. Ele sabe que essas atuações vão ser lineares e que vai trazer um conforto tático para ele. O garoto da base, há uma necessidade de dar uma sequência para que esse jogador, jogo após jogo, ele vai evoluindo e se adaptando à equipe profissional. E ele não tem esse tempo. São jogos quarta e domingo. E quando ele encontra o sistema tático ideal, os titulares ideais para essa sequência de jogos, ele não quer que isso seja quebrado com a oscilação que você encontra no moleque vindo da base. Essa oscilação e essas outras questões que um jogador já formado profissionalmente não tem, mas que um moleque da base tem. Que é o quê? A adaptação, a oscilação nas atuações, joga um jogo bem, outro mal, joga um bem, outro mal, não. O jogador já profissional, ele vai te entregar sempre aquela atuação. Por exemplo, o Freitas, sempre uma atuação ruim, não tem uma oscilação. Otávio, não Freitas, coitado, a gente pega tanto no pé do Freitas, mas o Otávio, você sabe que ele vai entrar, o time vai perder. Mas você sabe o que ele pode entregar, o garoto não. E o garoto, ele precisa de tempo
Ele precisa de minutagem, precisa de rodagem. E não dá. Na visão do Zubeldia é isso. Aí tem questões de valor, possibilidade de saída, de negociação, de valorização do ativo do clube. Cabeça do moleque às vezes não está ligada ao profissional, não tem uma família formada, esposa, não é casado, às vezes o garoto está com a cabeça em outro lugar e ele tem que lidar com isso. E acaba afetando no rendimento do time. Quando entra um garoto que precisa se sentir confortável no time e o time abraçar aquele garoto. É isso que ele deixou bem claro na entrevista dele. Ele gosta de uma coisa mais linear, que ele vai colocar em campo e vai entregar aquilo que ele pediu. O moleque não. É a mesma coisa do Riquelme, entra com 20, 30 minutos, não vai entregar. Você precisaria que um garoto da base jogasse uma partida após a outra e lidar com essas oscilações que são da idade, que são da inexperiência. Por isso que ele prefere deixar a base mais de lado, como era no São Paulo e agora no Fluminense. E a gente vê uma possibilidade muito grande, até sexta-feira, segundo o GE, trouxe aqui, na matéria do GE, isso é bem claro, há uma possibilidade que até sexta-feira outros jogadores entrem na barca do Fluminense, outros garotos da base. Eu queria que o Igor Rabelo entrasse na barca. Eu queria que o Otávio fosse participante dessa barca, fosse embora, mas não. Mais garotos podem ir. O Wagner pode ir embora. Se aparecer uma proposta de empréstimo com opção de compra até sexta-feira, o Wagner pode ir. Principalmente o Riquelme, que perdeu espaço no time. O Loyola também pode ser emprestado. Como foi o Lima, como foi o Keno, teve sua rescisão contratual, como foi o Lescano, emprestado para o futebol paraguaio, como foi o Lavega, emprestado para o Curitiba. Sabe o que é o pior? O pior disso tudo é que muitos moleques da base que são emprestados com opção de compra, a gente nunca mais volta a ver jogar com a camisa do Fluminense. Ele está saindo para fazer uma minutagem, para evoluir na carreira e voltar melhor do que saiu. Não, na maioria das vezes esse jogador não volta. Por exemplo, o Johnny. O Johnny estava emprestado ao Noroeste, lá de São Paulo. Jogou o Campeonato Paulista, voltou para o futebol do Fluminense. O Fluminense já vai emprestar ele de novo. Vários aconteceu. O Luan Freitas, então, várias vezes aconteceu isso com ele. Até jogadores que não são formados na base, como são jovens jogadores, no caso do Lescano, que joga no futebol paraguaio, voltou para o futebol paraguaio, e o Lavega, os dois com empréstimo com opção de compra. A chance desses dois não voltarem a vestir a camisa do Fluminense são muito grandes. Porque essa opção de compra, o valor, preço a se pagar, caso aprovado no clube que recebeu esse jogador por empréstimo, é muito baixo. E o jogador às vezes vinga. Muitas das vezes vingam lá nesses clubes. Por exemplo, o Lavega é titular da equipe do Curitiba. Há grande chance de no final desse empréstimo ele ficar por lá. Como o Lescano também, que já é titular lá do Olímpia do Paraguai. E a chance do Olímpia efetuar a compra dele no final do empréstimo também é muito grande. Como desses outros jogadores, o Luiz Fernando, o Johnny, o Miguel Sampaio, o Fabinho, que é um bom jogador de meio de campo, o Léo Jance, lateral esquerdo. É isso, cara. São jovens valores que não são utilizados na equipe principal e a gente fica muito triste porque é um símbolo. Xerém pra gente é uma coisa muito afetiva nossa. A gente gosta de chamar um moleque de Xerém. Grandes astros jogam no futebol, na seleção brasileira, que passaram por essa base, que moldam o futebol nacional, vestem a camisa da seleção brasileira, e a gente vê, nesse momento, um trabalho que é bem feito. O Fluminense está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, está a 3 pontos da liderança, foi vice-campeão estadual contra o Flamengo, perdeu nos pênaltis. O trabalho do Zubeldia é bem feito, mas a gente sente que falta identificação, né? Esse lado afetivo de ver um moleque da base sendo utilizado na equipe profissional. Quando você vê os relacionados, só vê 3 garotos da base. Quando você vê a equipe em campo e só vê o Martinelli ou o John Kennedy,
a gente fica, pô, o trabalho, alguma coisa tá errado nisso aí. A base está sendo deixada de lado. E eu não sei, eu desconfio que o Fluminense não sobreviva sem ser uma SAF, ou não sobreviva sem Xerém. Acho que o que faz o Fluminense ainda estar no futebol nacional, forte como ele ainda está, é muito por causa da sua torcida, de nós torcedores, que não abandonamos esse clube e investimos nele, comprando camisa, comprando ingresso, sendo sócio do clube, e principalmente do trabalho na base. A base, quando o time está no aperto, quando o time precisa completar o cofre, para sair do vermelho, é vendendo o André, é vendendo o Luiz Henrique, é vendendo o João Pedro. É esses jogadores, é essa base que faz o Fluminense ter um caixa. É essa base que faz o Fluminense ser campeão de uma Libertadores com o André, com o Martinelli, com o John Kennedy, com o Marcelo. Essa base é que ajudou o Fluminense a ser campeão da Libertadores e ser campeão da Recopa. Eu fico muito preocupado. Aí quando eu vejo aqui na matéria, em ver a barca lotada, o Lelê não foi formado aqui, o Fuentes não foi, o Lavega não foi, o Lescano não foi formado no clube, o Keno também, mas Luan Freitas sim, Iago Ferreira, Johnny, Luiz Fernando, Miguel Sampaio, Fabinho, Léo Jans, vários moleques da base, Riquelme, que pode sair se parecer uma proposta, o Wagner, que já chegou até ser emprestado para o Palmeiras, já voltou para o Fluminense e deve ser emprestado novamente. Então sexta-feira mais gente pode sair, mais jogadores podem fazer parte dessa barca do Fluminense para desinchar esse elenco. E é uma pena que pode mais jogadores da base estarem de saída do Fluminense e não serem utilizados nessa temporada de 2026. Enquanto isso, a gente continua com o Igor Rabelo, com o Otávio, umas certas barangas aí no elenco. Porque o treinador acha que é difícil lidar com a oscilação de jovens talentos. Deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo. Flui!